podcast tricolor falando de São Paulo Futebol Clube. Salve, galera, vou dar continuidade aí na minha análise tática das variações de sistemas que o São Paulo vem jogando. E eu fiz a primeira análise, o 3-5-2 sem bola, né? Com a variação tática do 3-5-2 sem bola na fase defensiva. E agora eu vou analisar a transição e a fase ofensiva. Como acontece. A escalação do São Paulo nesse modelo, ela variou muitas vezes, né? Porque o São Paulo, ao longo do ano, o Rogério mudou o esquema tático, né? O Rogério começou num esquema com linha de 4, com 2 zagueiros e 2 laterais e os 4 meio-campistas e 2 atacantes. No início, no Campeonato Paulista, até a dupla de ataque era o Éder e o Caleri, que tá até no começo ali se deram bem, né? Acabaram se entrosando, fazendo um bom início do campeonato. E o São Paulo foi evoluindo no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Paulista, digo, chegando na final, basicamente jogando quase o campeonato todo com esse modelo, que é o modelo que o Rogério prefere utilizar, que é um 4-4-2, com variação para 4-2-3-1, 4-3-3, né? Várias possibilidades de variação. Aí o São Paulo tomou aquela goleada lá no Allianz e acabou mexendo um pouco com a estrutura do time, e o Rogério preferiu dar um passo atrás e optar por um esquema um pouco mais postado defensivamente. E como eu disse anteriormente, na minha primeira análise, o Rogério, o estilo de jogo dele, independente do posicionamento tático, ele opta pela compactação das linhas. Tem treinador que gosta de alargar o campo, que gosta de ter os jogadores espaçados, principalmente times que têm jogadores de velocidade, do 1 para 1, que a gente fala, jogadores de drible, que o Rogério pede tanto pro São Paulo, tem uma facilidade de alargar um pouco mais o campo para dar espaço para esses jogadores, né? Receber uma bola com mais espaço. Enfim, o São Paulo não tem isso. O São Paulo é um time construtor. O São Paulo não tem muita amplitude, né, no ataque, porque não tem jogadores de velocidade, tem jogadores mais posicionais, né? E o São Paulo joga construindo. O São Paulo joga com saída de bola, desde do goleiro, né? O São Paulo dificilmente dá um chutão. Só que com o decorrer da temporada, o São Paulo acabou tendo que mudar. Aí, muitas vezes, o São Paulo recorre também a jogar da bola longa para o Caleri brigar e arrumar uma bola para quem vem de trás, né? E aí o Rogério mudou a estrutura tática ali depois do Campeonato Paulista, depois da derrota para o Palmeiras no Allianz, e tirou um dos volantes, que era o Pablo Maia, e optou por jogar com 3 meio-campistas e 3 zagueiros. Aí trouxe o Miranda para jogar no meio da zaga, junto com, na época, era o Arboleda, que veio se lesionar, e o Diego Costa, né? Estavam jogando Diego Costa, Miranda e Arboleda. Ora o Léo jogava, fazia esse revezamento aí, porque os 4 zagueiros são excelentes jogadores, né? Então o São Paulo tinha boas possibilidades. Acabou que a lesão do Arboleda também dificultou um pouco essa questão na defesa também para esse esquema. São Paulo ficou desguarnecido ali, tanto que ele teve que subir o menino Luizão, que agora tem essa questão contratual aí, que usou o São Paulo como vitrine, com promessa de renovar o contrato, e agora vai acabar saindo como aconteceu com o Marquinhos, né? O São Paulo teve que fazer essa queima de etapas com esses jogadores, usando eles como vitrine, porque faltou jogadores no elenco. O Marquinhos, inclusive, era o único jogador velocista que o São Paulo tinha para ser utilizado. Mas em relação à questão tática, percebam ali na primeira imagem, no 3-5-2, sem bola, o time posicionado, né? São 3 linhas compactas, os 3 zagueiros, os 4 jogadores do meio de campo e os 2 jogadores do ataque ali posicionados de forma compacta. As linhas muito próximas, os jogadores muito próximos, deixando poucos espaços dentro do campo para o adversário. Uma das virtudes do São Paulo com o 3-5-2, com a compactação das linhas, é o encaixe da marcação, que encaixa mais rápido, né? E quando o time faz a transição, vão perceber na próxima imagem, a transição ofensiva com posse da bola, perceba que sobe um pouco o posicionamento, muda um pouco o posicionamento dos jogadores. Percebam na imagem ali que continua as 3 linhas compactadas, da mesma forma, só que eu circulei ali o Miranda ali na imagem, porque o Miranda é o líbero, ele é o zagueiro da sobra. O líbero é a forma de falar porque ele não joga como líbero, mas ele é seria o zagueiro da sobra, né? E aí o que acontece? Perceba a movimentação, ó. O Miranda fica na sobra, alarga-se os zagueiros e os laterais, se vocês prestarem atenção, na imagem da compactação defensiva, na primeira imagem, o campo verde ali, os laterais eles estão posicionados fechando o corredor e os zagueiros uma linha atrás. Com a posse da bola, os laterais passam a jogar por dentro, né, abrindo o corredor para o zagueiro, né, ter possibilidade de trabalhar nesse corredor e os meio-campistas encostando mais ali nos atacantes. Essa característica dos meio-campistas que encostam nos atacantes, ela começou a surtir efeito quando o Patrick começou a entrar no time, porque o Patrick faz muito isso, ele compõe defensivamente como meio-campista e com a bola ele vira quase que um ponta esquerdo ali, um jogador que joga aberto, joga fazendo dobra com o lateral. E o Reinaldo é um lateral que joga muito por dentro, é um lateral construtor. E aí ele vem jogar por dentro
e dá esse espaço, abre esse espaço para que o Patrick possa jogar. Ali na escalação, eu coloquei o Alisson, mas a escalação do São Paulo, ela mudou muito, né? No Campeonato Paulista, quem iniciou como volante era o Pablo Maia, aí perdeu o lugar, entrou o Miranda, formou o 3-5-2, e depois o Gabriel Neves começou a ter oportunidades, né? Ali revezando ali com o Nestor, com o Igor Gomes, o Gabriel Neves, o Nestor e o Igor Gomes, e o Alisson e o Patrick, né? Para quem não lembra, passaram um bom tempo do Campeonato Brasileiro, da trajetória do São Paulo, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana, na temporada, lesionados, né? O Alisson ficou quase 2 meses, agora que o Alisson tá voltando a ter ritmo e ter condições de jogo. E o Alisson dá uma dinâmica diferente, por exemplo, de quando tinha o Igor Gomes, que as características são diferentes. O Igor Gomes é um jogador que fecha o espaço, ele dá uma sustentação defensiva melhor, mas o São Paulo perde um pouco de criatividade, o Igor Gomes era muito cobrado pelo torcedor, porque não tinha criatividade, porque dá muito toque de lado, mas é porque é a característica do jogo dele. Ele é um jogador que tem por característica jogada combinada, não velocidade, não atacar, não agredir, não chegar na área muito. Então, ele chega pouco na área, isso é um defeito até do Igor Gomes que ele deve corrigir, né, ao longo da carreira. E aí, o que acontece é essa variação de posicionamentos, os laterais jogando por dentro, com os zagueiros alargando para sair e utilizar o corredor. Vocês vão ver na imagem ali, alas por dentro, ó, e os zagueiros utilizando esse corredor. Essa forma de jogar do São Paulo acabou gerando que os adversários percebiam que o São Paulo era um time que os zagueiros têm boa saída de bola, o Diego Costa e o Léo, eles têm qualidade, o Diego Costa era volante, passou a jogar como zagueiro com o Diniz, da mesma forma o Léo era lateral e passou a jogar como zagueiro, então eles têm uma característica ofensiva, eles têm uma característica com a bola, tem uma qualidade maior, por exemplo, não que o Miranda seja ruim com a bola, mas o Miranda não consegue, tem mais dificuldade do que o Diego, por exemplo, para achar um passe entre linhas. E aí o que o adversário faz? O São Paulo, no 3-5-2, ele tem uma superioridade numérica, né? O objetivo é ter uma superioridade numérica adiantando a defesa e fazendo os zagueiros jogar quase como laterais e usá-los como ponteiros, né? Dando um pouco mais de amplitude. E muitas vezes o Wellington entra no time do São Paulo para dar essa amplitude, só que gera um pouco de desequilíbrio, porque o time fica muito posicionado no campo de ataque e acabava tomando bola nas costas nesse espaço no corredor. E aí o que o adversário fazia? O adversário não ia competir com o São Paulo, a maioria dos times, né? Até o próprio Flamengo, o São Paulo teve mais posse de bola que o Flamengo, é uma característica do São Paulo ter a posse da bola. Então, o que o adversário fazia? Deixava o Miranda com a bola e cada um pegava um, então você elimina o jogador da sobra, você tem ali outros 10 jogadores em linha para marcar 9 do São Paulo. Então, para marcar 9 jogadores de São Paulo, porque o Miranda tá com a bola e não tem, o jogador não ia dar o bote no Miranda, ele dava o espaço pro Miranda vir, o Miranda acabava forçando um passe, errando um passe, fazendo uma bola longa no Caleri, e isso vinha incomodando muito o torcedor de São Paulo, porque o Caleri parecia isolado, porque o Caleri briga, vários jogos, o jogo contra o Juventude foi um jogo ruim que o São Paulo fez lá em Caxias pela Copa do Brasil, o Caleri, né, recebeu 280 bolas porque o Juventude fez essa marcação, encaixou essa marcação, o América também, o Morumbi encaixou essa marcação, né, então São Paulo ficava sem criatividade, aí quando entrou o Gabriel Neves no time, deu uma dinâmica diferente, o Gabriel Neves passou a vir buscar essa bola mais atrás, a distribuir melhor, dar mais qualidade no meio campo, o futebol do Nestor começou a melhorar, o Patrick deu uma mudada, então assim, São Paulo tinha o Patrick, né, fora de ritmo de jogo, o Patrick à medida que foi adquirindo ritmo, foi ganhando espaço, o Nicão também era um jogador que depois, São Paulo depositava bastante esperança nele para fazer a função que o Luciano vai fazer, que vocês vão ver aqui nessa próxima imagem aqui, ó, mostra o posicionamento do Nestor no meio campo. O Nestor circula ali naquele espaço onde os zagueiros alargam, tem sobra um espaço no meio, ali na linha do Miranda. O Nestor circula nesse espaço e tem um espaço pelos lados, por dentro, para tabelar ali, fazer trocas de passe, triangulação, que é como o São Paulo joga. Então, o Nestor tem essa liberdade e essa possibilidade. Só que o Nestor é um jogador que depende muito do jogo que ele tá bem, por exemplo. Quando o Nestor não tá muito bem, o time do São Paulo sofre um pouco, né? O São Paulo depende muito da criatividade do Nestor, porque no meio campo do São Paulo é praticamente o jogador mais criativo que tem. É o Nestor no meio campo do São Paulo. Então, mas aí o time do São Paulo foi ganhando corpo, com o Gabriel Neves, com o Nestor, né? Só que o Rogério percebia que em alguns jogos o São Paulo ficava sem a amplitude, né? E o jogador que poderiam dar mais amplitude seriam os alas, o Wellington, que jogou várias partidas no lugar do Reinaldo, e o Igor Vinícius. Quando você joga com um time que não vai ter um contra-ataque muito rápido, funciona. Mas um time que contra-ataca, como por exemplo, foi o jogo do São Paulo no Morumbi contra o Flamengo, o time acaba sofrendo. Os gols do Flamengo, o primeiro gol, né, foi um erro de posicionamento ali
da marcação do São Paulo, mas porque o São Paulo subiu para atacar e na hora da recomposição, como eu falei, um dos problemas do São Paulo no 3-5-2 é a transição, defesa pro ataque é lenta. Quando o time perde a bola também, tá todo mundo lá para frente posicionado e demora para voltar, demora para recompor, tem essa dificuldade. Então, o São Paulo acabou tendo essa dificuldade. Já contra o Flamengo, tava o Pablo Maia, que é um jogador que tem também essa dificuldade para recompor, e o Miranda ele acabava ficando ali sem função, né? O terceiro zagueiro, né? O zagueiro da sobra. E aí, por isso que o Rogério acabou optando por fazer essa mudança, né, de esquema tático. A posição do Luciano, por exemplo, para o esquema funcionar, ela é muito importante. O Luciano é um jogador que, assim como o Nestor, ele tem um espaço entre as linhas ali para circular, para flutuar. O Luciano, ele vem entre as linhas, isso ficou muito claro no jogo, por exemplo, contra o América, que o São Paulo fez 2-0 em 30 minutos, onde o Luciano desmontou a marcação deles, que o Luciano saía da referência do ataque, deixava o espaço e vinha buscar essa bola, e o Nestor entrou muito naquele espaço, né? Os jogadores, o Igor Vinícius jogou muito pelo lado direito ali, naqueles espaços que o América dava, e o São Paulo teve facilidade, né? O América é um time que já não tem tanta qualidade, o São Paulo teve mais facilidade, mas depende muito dessa engrenagem, de estar funcionando, de estar o Nestor bem, de estar o Luciano bem, né? Para que o time consiga desenvolver. E os jogadores, né, também. Quando entrou o Patrick, melhorou, quando entrou o Alisson, deu uma consistência melhor do que dava por característica, porque são jogadores que têm por característica uma intensidade maior no ataque, o Patrick e o Alisson, do que, por exemplo, em comparação com o Igor Gomes, né? Então o torcedor precisa entender isso, que não foi, as mudanças foram acontecendo a partir das possibilidades, né? Quando o jogador estava lesionado, não tinha como fazer essa mudança, né? E ali a gente percebe que quando o Luciano vem buscar a bola, existe uma variação tática, né? O 3-5-2 ele passa a não existir mais, porque o time passa a ficar com os 3 zagueiros, né? Os 2 zagueiros quase como o Alas e o Miranda na sobra, e um quadrado no meio campo. Se vocês olharem e perceberem bem a imagem, é um quadrado no meio campo ali, Nestor, Luciano, Igor Vinícius e Reinaldo, que joga por dentro, dando espaço no corredor pro Patrick e pro Alisson, ambos o lado esquerdo e o lado direito, poder atacar e fazer essa dobra ali com os alas, né? Com os laterais, fazer esse 1-2, né? Só que isso, se o São Paulo tivesse tempo para treinar, tivesse como o Rogério corrigir a movimentação, iria fluir muito melhor. O Rogério não teve tempo. O São Paulo jogava de 3 em 3 dias, dava tempo de recuperação e corrigir o que estava errado no jogo, já pensava no próximo adversário, não dava tempo, ó, vamos montar uma estratégia de movimentação aqui pra gente poder modificar conforme o adversário. Não deu, não teve tempo para acontecer. O São Paulo foi mudando à medida que os jogadores vinham dando opções para o Rogério. Teve um momento que o São Paulo não tinha quase, que São Paulo tinha 8, 9 jogadores no departamento médico, o que tinha era jogador que dava para colocar e não tinha o que fazer. E o torcedor sentando o pau no Rogério, sentando, não, porque o time não é bem treinado, porque o time não faz isso, não faz aquilo. Então, assim, torcedor que é leigo, eu sempre digo, eu não me considero um super entendido de futebol, mas eu sou um estudioso do futebol. Eu gosto de estudar tática, eu gosto de estudar movimentação, eu gosto de assistir jogos, né, para ver como os outros times jogam também, para poder fazer uma análise um pouco mais coerente, além do senso comum, por exemplo, né? Eu vi torcedor falando que se preocupa porque o Patrick é um ponto esquerda no São Paulo, deixa o time mais vulnerável, mas, cara, o Patrick sabe das funções que ele tem que fazer dentro do campo, ele vai se tornar um ponto esquerda à medida que o posicionamento funcionar, né? À medida que houver a variação, por exemplo, nessa variação para 3-4-3 ali, que fica quando o Luciano vem entre linhas buscar a bola, e forma esse quadrado no meio campo, ele vira um ponto esquerdo, mas quando o time perde a bola, a compactação defensiva é diferente, ele volta para fechar o espaço no meio e o ala fecha o corredor, e o zagueiro faz a cobertura dos jogadores. Então, é tudo um sincronismo, não é uma coisa feita a rumo, assim, agora vamos desse jeito e cada um pro seu lado. Não é assim que funciona. Então, eu acredito que essa análise tática possa clarear um pouco da ideia do torcedor sobre como o São Paulo joga. E também o torcedor que critica o Rogério, primeiro analisa, primeiro pensa um pouco, né, se realmente tem fundamento, algumas críticas que a gente ouve ali, como o Rogério não treina o time, como, porque o Rogério é burro, isso, aquilo. O Rogério, ele conhece o São Paulo, ele conhece os adversários, ele conhece muito de futebol, ele sabe o que ele tá fazendo, cara. Então, assim, né, o próprio Diniz é um inovador do futebol brasileiro, né? É um cara que era muito criticado porque ele faz o diferente. Então, tem um vídeo que eu postei ali no meu Instagram também, do Tele Santana falando que às vezes ele acerta a escalação, às vezes ele erra. O Tele Santana falando isso nos anos 90, né? E só que não é a imprensa, não é o torcedor que vai escalar o time, não é o presidente que vai escalar o time, é o Tele Santana. E se ele errar, se ele acertar, a responsabilidade é dele. Então, assim, o Rogério é a mesma coisa, cara. E os caras sabem o que estão fazendo. O torcedor acha que tem o direito de criticar? Tem. Mas precisa criticar com fundamento. Criticar só pela crítica também não é legal. Eu espero que essa análise tenha ajudado, né? E se você gostou aí, deixa seu like, curta, compartilhe, comente e dá essa moral pra gente aí no canal. E aguardem a próxima análise do 4-4-2 que eu quero fazer muito em cima do jogo, em cima contra o Del Valle, né? Que o adversário que o São Paulo vai ter na Sul-Americana vai ser um adversário bem difícil, bem complicado. E o São Paulo precisa se preparar muito bem e vai ter tempo pra isso. E eu acredito que o Rogério vai jogar uma escalação muito próxima da que venceu o Fortaleza, que venceu o Ceará no último domingo, lá em Fortaleza. E com uma que outra mudança. Mas eu vou fazer essa análise, aguardem aí que vai ter vídeo novo. Um grande abraço e até a próxima.